Sem o processo de tombamento, vários prédios da capital foram demolidos e as características da cidade acabaram mudando ao longo do tempo. Por isso, o trabalho das pessoas que resgatam a nossa história é cada vez mais importante. Veja na última reportagem da nossa série especial, Memória Concreta. Fortaleza está em constante expansão. Novos empreendimentos aquecem a economia da cidade. Mas muitos talvez nem imaginem que nos locais onde hoje existem prédios, antes estavam imóveis que retratavam outro modo de ocupação e de moradia. Este edifício de uso residencial e comercial na Avenida Francisco Sá, em Jacarecanga, foi construído onde se localizava a casa do industrial Pedro Filomeno Gomes. A poucos metros dali, neste quarteirão com edifícios, havia uma luxuosa moradia, a Mansão dos Gadelhas, inaugurada em 1930 pelo empresário Meton de Alencar Gadelha. Exemplares históricos que hoje só é possível encontrá-los em fotografias. Nós temos hoje, aqui em Fortaleza, por exemplo, um problema muito grave, que é a destruição do patrimônio edificado moderno, né? Muitos edifícios, muitas residências que foram construídas aí nos bairros da Aldeota, do Meireles, Dionísio Torres, bairro de Fátima, né, Papicu, que são bairros de grande interesse imobiliário, aí construídas pelos arquitetos, os primeiros profissionais que vieram para cá, que criaram a escola onde eu dou aula, né, e os seus primeiros alunos, né, construíram são as obras ali. Hoje a gente vê edifícios de 17 pavimentos, por exemplo, como é o caso do Hotel Esplanada, ser demolido. Se nós perdermos esse acervo modernista, como é que nós vamos contar a história da arquitetura moderna aqui no nosso estado, na nossa cidade? Na Avenida da Universidade, próximo ao cruzamento com a Domingos Olímpio, estes prédios ocupam o lugar onde antes foi erguida a casa do escritor e farmacêutico Rodolfo Teófilo. O historiador Miguel Ângelo, o Nirês, foi testemunha da derrubada do imóvel na década de 80. Quando eu já estava trabalhando em jornal, escrevendo e tal, soube que iam derrubar. Então eu me juntei à reportagem, um fotógrafo, fomos lá e eu fiz o protesto de frente à proprietária, né, dos prédios, e ela reagiu mandando quebrar a placa com o nome do Rodolfo Teófilo, né? E ainda moveu um processo contra mim, porque eu tinha insultado ela, aquele negócio todo. Só que o processo foi movido pelo marido dela, e na justiça tinha que ter sido por ela. Ele não podia mover um processo por ela, né? Aí ficou por isso mesmo e nunca recebi esse processo. O Rodolfo Teófilo teve uma história muito bonita, né? Era um baiano que se considerava cearense e era um farmacêutico que reagiu ao governo do Arciola, né? Vacinou contra a peste que houve aqui de varíola nos anos 10, né? E fez um vacinogênio próprio. Tinha um grande valor, era para ser respeitado, né? Pelo menos deixar a casa dele em pé. Na primeira metade do século XX, o imponente castelo, ao melhor estilo europeu, chamava a atenção na Avenida Santos Dumont. Era a residência do empresário Plácido de Carvalho e da esposa Maria Pierina. O médico João Flávio Nogueira, que se dedica à pesquisa como hobby, se fascinou pela história do castelo. Uma das lendas é que o castelo tinha sido construído por amor, porque ela só viria, a Pierina, aqui para Fortaleza. Ela era italiana de nascimento, mas morava em Paris, na França. Então ela só viria aqui para Fortaleza se o Plácido de Carvalho construísse esse castelo para ela. Era neste ponto onde se localizava o castelo, com mais de 1.000 metros quadrados. Na década de 70, o imóvel foi vendido para uma rede de varejo aqui de Fortaleza e posteriormente demolido para dar lugar a mais uma loja do grupo empresarial. Segundo informações, os novos proprietários do terreno decidiram vender a área para o governo do estado. Anos depois, o espaço se tornou no que hoje é a Praça Luiza Távora.
Para que a memória do castelo seja difundida, João Flávio e o amigo Jonathan Machado trabalharam na produção de um documentário. A gente já tinha feito alguns projetos antes, né? Um documentário sobre um quebra-quebra que houve em 1942, dos imigrantes italianos, japoneses e alemães aqui em Fortaleza. E ele lançou essa ideia, esse desafio de fazer esse documentário. E a gente fez, foram 5 meses de trabalho, de filmagens, de entrevistas, de edição. A edição foi mais complicada, mas eu acho que o resultado final ficou muito bom. Iniciativas que divulgam a história de Fortaleza por meio das edificações contribuem para a valorização e promoção da consciência para a preservação do patrimônio. A gente não precisa necessariamente destruir para construir alguma coisa nova. A gente pode preservar e construir alguma coisa nova que também vai estar sendo importante dessa nessa memória da cidade, da memória afetiva, da memória dos prédios, né? Que todas as cidades do mundo, todas as grandes cidades do mundo têm que ter.